Você vai usar computador? Não. Não. Obrigado. Boa noite. Eu primeiro quero dar boas-vindas a todos os presentes e agradecer muitíssimo a presença de todos vocês e dizer que hoje nós temos a honra, e de fato é uma honra, de termos como aula magna da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui o professor João Adolfo Hansen. Professor Hansen, como todo mundo sabe, é um intelectual notável
que trabalha com literatura, literatura brasileira especialmente, professor do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, do nosso conhecido curso de letras, autor de obras importantíssimas no campo da literatura, da teoria literária, da análise da literatura. E da poesia, hein, professor? O professor vai hoje dar uma aula que tem como tema História e Literatura, é isso, professor? E vocês sabem que tem sido um hábito da diretoria da faculdade convidar nossos grandes mestres, nossos importantes mestres, em várias especialidades, para que eles possam abrir o nosso ano letivo. Abrir no sentido simbólico e da importância que nós damos aos nossos professores, mestres e intelectuais. Também é lugar comum, todo mundo sabe, que a nossa faculdade formou e tem formado a intelectualidade de São Paulo, não apenas de São Paulo, que a USP teve um papel central na formação do sistema universitário brasileiro e continua tendo, e na medida que esses centros se formaram naturalmente, a nossa presença ela tende a ficar mais na formação daqueles que vão formar outros. E por essa razão, essa faculdade ela tem muitos e importantes intelectuais. E é com esse espírito que convidamos o professor João Adolfo Hansen, que muito gentilmente aceitou o convite da diretoria. Muito obrigada a todos, muito obrigada especialmente, professor Hansen, por nos dar a honra da sua presença, e o professor Paulo Martins, que gostaria de apresentá-lo muito melhor que eu, professor vice-diretor e professor também das letras, foi seu aluno, e o Paulo homenageará de uma maneira muito mais procedente o nosso professor. Muito obrigada. Bom, antes de mais nada, agradeço ao Hansen ter aceitado o nosso convite. E eu pensei em escrever alguma coisa, mas quando eu estava na metade, eu desisti, né? Porque qualquer coisa que eu preparasse sob o ponto de vista de apresentação do meu professor ficaria sempre muito aquém daquilo que ele mereceria. Portanto, eu resolvi, espontaneamente, falar aquilo que eu acho que devo, principalmente para aqueles que não têm a frequência de ler aquilo que o Hansen escreve, ou que, pela primeira vez, já que é uma aula inaugural, e aqui a gente pressupõe também que muitos calouros estejam chegando à faculdade, e eu passo a dizer aquilo que eu conheço do Hansen e que eu conheço da obra dele, a fim de que vocês tenham minimamente consciência da importância que ele tem, né, para a Faculdade de Filosofia e para a USP e para os estudos de literatura. Bom, o professor Hansen, eu poderia começar a falar que talvez seja um dos autores em crítica literária, talvez um dos autores mais citados no Brasil, vivo hoje, né? Quer dizer, não consigo encontrar ninguém
que seja mais citado do que ele. Então, isso já demonstra uma relevância importantíssima do seu trabalho acadêmico. Quer dizer, além dos seus 14 livros, dos seus mais de 80 artigos, mais de 80 capítulos de livro que estão sendo organizados agora pela professora Silene, inclusive, o Hansen formou uma turma muito grande de alunos, tanto de mestrado e de doutorado aqui. A especialidade dele, todo mundo sabe, é a literatura da colônia brasileira, mas não somente. Sabemos das incursões que o Hansen teve na modernidade, por exemplo, com o trabalho dele de mestrado, se não me engano, que era sobre Guimarães Rosa, mas notabilizou-se fundamentalmente por dois trabalhos importantíssimos. O primeiro, a sátira e o engenho, que, de certa forma, na minha opinião, é um grande marco na crítica literária, né, no Brasil. Ele é um marco decisivo, uma obra, se não me engano, de 1989, né, e que, de certa forma, não só norteou a discussão a respeito do barroco brasileiro, mas também auxiliou, por conta da retrospectiva que o professor Hansen faz para enfocar essa sátira barroca do século XVII, né? Então, ele também auxiliou, por conta dessa visão retrospectiva que ele faz da sátira, ele auxiliou também outras áreas, e fundamentalmente a minha área, que é a área de letras clássicas, ou seja, eu sou professor de literatura latina e tenho certeza de que sem esse texto fundamental, seguramente o meu trabalho não teria caminhado, né? É fundamental, portanto, essa obra. Também há de se ressaltar o trabalho que o professor faz mais recentemente, com relação à obra de Padre Antônio Vieira. Também uma vasta crítica a respeito desse autor tão copioso e tão difícil, e que, nos textos do Hansen, se transforma em algo muito mais simples de ser entendido. E daí, me parece, a principal característica de um mestre generoso. Aquele que transforma conteúdos complexos em conteúdos absolutamente palatáveis para nós mortais, na hora de lermos com mais atenção esses autores tão distantes de nós, né? Portanto, o que eu tenho a dizer, além disso, quer dizer, é a importância que o Hansen teve na minha vida acadêmica, né? Na verdade, eu tenho uma coisa que eu me lembro e que, de certa forma, caracteriza bem aquilo que ele, na minha opinião, tem de maior, que é a sua generosidade, foi quando eu saí daqui, eu arrumei um emprego numa universidade particular, e nessa universidade particular eu me envolvi com esse pessoal estranho, né, que defende os direitos dos professores e aquelas coisas todas. E nessa universidade particular, eu fui mandado embora, né, naturalmente, né, e entrei numa lista, né, junto às mantenedoras de universidades particulares, e não consegui emprego algum, né? Eu fiquei desempregado e não achava emprego. Eu passava na primeira entrevista, tudo bem, e aconteceu que me chamavam, apresente-se na semana seguinte. Quando eu chegava lá, falava: olha, sinto muito, mas já foi ocupada a sua vaga. E assim fiquei no secundário, porque havia essa possibilidade. E aí um dia o Hansen me ligou, né, e falou assim: Paulo, olha, abriu um concurso para professor de latim lá na Unesp de Assis. E ele falou assim: eu tenho certeza que esse concurso é seu. Assim, eu tenho certeza que você, com a sua capacidade, vai passar nesse concurso. E fui lá para Assis, 570 quilômetros daqui. E chegando lá, tinha um concurso para professor de latim, eram 8 ou 9 candidatos, e eu fui aprovado.
Então, portanto, na verdade, eu só entrei efetivamente na vida acadêmica, numa universidade pública importante, por conta de um telefonema do meu grande professor, João Adolfo Hansen, a quem eu passo a palavra. Obrigado. Bom, isso tá ligado? Alô? Bom, excelentíssima senhora diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, excelentíssimo senhor vice-diretor, professor doutor Paulo Martins, caros colegas, alunos, amigos, eu agradeço o convite generoso para lhes falar nessa aula magna e também as palavras generosas que vocês disseram agora sobre mim. Eu sei bem que há outros melhores que eu, que deveriam ocupar meu lugar com mais justiça e proveito para todos aqui. E sabendo disso, eu digo que o meu agradecimento só aumenta. A literatura e história, eu prometo que eu não vou falar de Deus e sua época, né? E eu falo como professor. Professor, eu lembro com o Derrida, é o que professa. A palavra de origem latina professar, ela se liga a um verbo latino que é profitior, professus sum, profitere, formado de dois termos, pro, que é frente a, e fateor, eu falo. Quer dizer, profiteor significa falar frente a, declarar abertamente, declarar publicamente. A declaração de quem fala como professor, declara publicamente, é uma declaração performativa. Como um ato de fé que nada tem de religioso, a declaração empenha sempre um testemunho. E como um testemunho, ela também é um atestado e uma promessa. Em sentido forte, a declaração é um compromisso, pois professar é empenhar a responsabilidade. Na universidade pública, eu lembro isso também com o Derrida, os discursos de saber, eles não dependem imediatamente, obrigado, da declaração que professa a fé, em sentido estrito. O discurso da profissão, o discurso em que alguém se afirma professor, é sempre uma livre profissão de fé que ultrapassa o puro saber técnico no compromisso da responsabilidade. Professar é comprometer-se. E, por exemplo, como diziam os antigos, philosophia profitere, professar a filosofia, significava não apenas ser filósofo, mas praticar ou ensinar a filosofia de maneira pertinente, mas principalmente dar testemunho dela e por ela, até mesmo lutando por ela, até mesmo morrendo por ela. Quer dizer, o que conta quando a gente é professor é a promessa, o compromisso da responsabilidade e a prática de uma crença na profissão, principalmente em tempos escuros como os nossos, empenhando-se a responsabilidade de fazer o que se acredita ser certo na profissão. Como professor de literatura, eu sempre trabalhei com as duas espécies de discursos. Vamos dizer assim, um discurso constatativo, que é referente a um saber, um conhecimento, uma competência e uma habilidade, tratando de literatura como uma estrutura linguística
retórico-poética, ficcional, e da literatura como função ou relação com outros regimes discursivos da cultura, e também a literatura como comunicação, e os meios materiais de produção e comunicação da literatura, como oralidade, tabuinha de cera, volume, pergaminho manuscrito, texto impresso, livro, computador. E ainda a literatura como valor, ou a discussão dos critérios que hierarquizam obras segundo projetos estético-políticos, como um cânone que se torna objeto de discussão e de ensino. Quer dizer, sempre assim um saber da ficção relacionado com os principais campos dos saberes que se ocupam dela, principalmente a teoria literária, a história literária e a crítica literária. Ao mesmo tempo, e aqui entra outro discurso, o performativo, eu fiz da prática do professor, na medida que era possível, uma profissão de fé, afirmando sempre performativamente o compromisso do trabalho com a coisa pública na universidade pública, fazendo de cada aula uma reafirmação do valor absoluto da liberdade de pensamento. Quer dizer, durante quase 40 anos, faz tempo, eu dei aula sobre literatura brasileira e outras literaturas na USP e em outras universidades do Brasil e do exterior. Nas aulas, a gente tratou de literatura como uma unidade imaginária que é escrita numa língua feita de múltiplas línguas, de múltiplos tempos, o português do Brasil e no Brasil. As aulas sempre foram uma experiência em que eu tentava estranhar os textos que li e discutia com os alunos. E nelas eu também criticava a minha própria prática como professor, levantando razões diferentes para ler e ensinar literatura, como, por exemplo, liberar as várias línguas que estão aprisionadas numa língua dominante no texto. Ou então tratar da historicidade das convenções retóricas dos textos, especificando pressupostos filosóficos, políticos, historiográficos, da crítica e da história literária brasileiras, que se ocuparam dos textos desde os projetos dos primeiros românticos no século XIX e evidenciar ainda como a escrita literária implica projetos de subjetivação e formalização da experiência que efetuam uma autoconsciência muito lúcida e extremamente analítica do simbólico, que permite, como um antropólogo Goody lembrou, graus de elaboração lógica e reflexividade que a experiência oral não tem, devido à imediatez da fala. O que ficava muito evidente quando a gente discutia, por exemplo, Sermões de Vieira, que tem uma argumentação bastante intrincada e difícil, e também na leitura de modernos em que a ficção efetua duplos, como em Machado de Assis, ou Guimarães Rosa, ou de autores em que a escrita tem uma precisão matemática, como a poesia de Mallarmé, ou de Ponge, ou de João Cabral de Melo Neto. E eu também tratei de literatura discutindo e teorizando as experiências singulares, quase sempre de uma extraordinária intensidade, de beleza, de angústia, de inteligência que os textos proporcionam. Quer dizer, sempre foi uma atividade, eu acreditava, com 3 articulações básicas, simultâneas e complementares. A leitura de textos de prosa e poesia, com que se discutia a ordenação retórico-poética dos seus gêneros e formas, a discussão do valor artístico e da fortuna crítica dos textos e dos pressupostos filosóficos, artísticos e políticos da crítica, e a discussão do lugar canônico que elas ocupavam e ocupam estética e politicamente nas histórias literárias brasileiras, constituindo tradições. Obviamente, vocês sabem, toda fala sobre literatura é determinada pela divisão do trabalho intelectual, que implica o trabalho individual e coletivo da divisão
das condições do trabalho intelectual, dos lugares institucionais onde ele ocorre, das questões teóricas e técnicas, dos instrumentos, dos materiais e, consequentemente, a extrema fragmentação do capital cultural que é transformado nas múltiplas atividades que se conhecem. Quanto mais se desenvolve a divisão do trabalho intelectual e mais os conhecimentos se acumulam, nós sabemos, mais aumenta a fragmentação como ação e resultado do trabalho intelectual da divisão. O próprio trabalho só existe tendo por premissa a fragmentação. Eu trabalhei mais de 30 anos na USP, a principal universidade pública do país, num estado governado pela direita tucana, inimiga da coisa pública. Uma universidade constantemente paralisada por conflitos trabalhistas e greves e mais greves de funcionários, de professores e de estudantes. Hoje também nós sabemos que as redefinições do trabalho intelectual continuam operando como trabalho intelectual da divisão que fragmenta a cultura de modo espetacular, em banalidades sem sentido histórico definido. Eu sempre pressupus a fragmentação quando eu tentei tratar da historicidade dos valores da ficção antiga e da literatura moderna e do ensino delas ou sobre elas, chamando a atenção para as contradições que condicionavam as aulas e propondo aos estudantes que elas necessariamente incluíam as contradições e ainda que o conhecimento da ficção antiga e da literatura moderna também era, ou podia ser, uma forma de resistência, pois o possível da liberdade que as obras afirmam na invenção de seus mundos imaginários nega justamente a mediocridade da estupidez da vida nossa submetida à predação da burguesia brasileira, que é inimiga do gênero humano. Ora, nós sabemos que desde que o conceito de literatura foi inventado no final do século XVIII, ela foi um valor cultural evidente durante pelo menos uns 200 anos, até o final do século XX. Em 2019, ela não é mais. Hoje se fala muitíssimo dela na imprensa, na TV, na internet. Muitas literaturas nacionais continuam sendo matéria de estudos em cursos de letras nas universidades. Mas a literatura não é mais um valor cultural evidente, porque o modo de orientar politicamente o sentido do tempo histórico mudou desde o final do século XX, e as oposições de pensamento, do pensamento de oposição, que ordenaram as obras literárias nessa duração de 200 anos, como crítica da cultura, hoje estão arquivadas. Hoje, a cultura vem sendo mais e mais definida como formação profissional comercial. Quando a mercadoria toma a palavra, o que ela diz? Dinheiro e banalidade, vulgaridade e dinheiro. Assim, a desimportância e a desqualificação objetivas do valor de uso da literatura como Bildung, no sentido ilustrado, romântico e liberal da formação que o termo Bildung teve nos séculos XIX e XX, e a desimportância e a desqualificação do valor de uso dela como crítica de contradições sociais, hoje, no sentido marxista e anarquista que ela teve desde o século XIX, hoje parecem confirmar o que um teórico da leitura, Wolfgang Iser, deixou claro em 1970, quando declarou que ele nada tinha a propor em defesa da literatura, pois a sociedade alemã, que então a ignorava como valor, merecia desconhecê-la. Em 1970, Iser lembrava que a literatura não tinha mais a importância que tinha tido na Alemanha e no resto do Ocidente, desde, digamos, 1814, quando Friedrich Schlegel, que até pouco antes tinha sido um jacobino defensor da revolução permanente das formas literárias, se converteu ao catolicismo.
e inventou uma disciplina nova, a história literária, que nos Estados nacionais burgueses constituídos na Europa e na América depois da Revolução Francesa, passou a ser um dos principais instrumentos da ideologia nacionalista, organizando cronologicamente a leitura dos clássicos das línguas e das nacionalidades que substituíram a teologia cristã do antigo regime na educação e na formação cultural das crianças e dos jovens. Desde os anos 1980, principalmente as redefinições do trabalho pelo capital financeiro que hoje produz o deserto global, puseram de lado essa função formadora e crítica da literatura e das artes. Agora, quando a indústria cultural domina mundialmente todos os espaços e tempos, produzindo uma poderosa blindagem pop-fascista da realidade, e também a universidade, onde a literatura ainda é estudada, se acha subordinada às metas de formação profissional comercial fixadas pelos Chicago Boys, cães de guarda do capital, o estético é o anestésico, que fornece democraticamente um suplemento de alma para a regressão narcísica de todos nós. Obviamente, a literatura é ensinada em cursos universitários de letras e comentada nos ilustríssimos suplementos culturais dos jornais, mas o seu valor agora é decidido por editores e jornalistas, que tomam a palavra definindo o valor literário como mercadoria, signo snob de distinção social, mexerico sobre a sexualidade dos autores, correção política, estudos culturais e autoajuda. Obviamente, a ficção antiga e a literatura moderna não são nada disso. O discurso da literatura ou da ficção não é reprodução da realidade histórica, nem é o discurso da história. De modo geral, os historiadores se interessam hoje ainda pela literatura e pela ficção antiga como documento, principalmente os historiadores culturais. Mas o que a literatura moderna e a ficção antiga documentam? O que as caracteriza nuclearmente é o fato de serem ficção, ou seja, discursos que põem em cena de modo verossímil um possível, e não discursos ocupados com a verdade ou a falsidade do real, como são os discursos científicos e filosóficos. Se por acaso quisermos entender a literatura moderna e a ficção, eu estou falando de literatura moderna pensando a Revolução Romântica desde o fim do XVIII, e eu estou falando de ficção antiga, as letras do antigo regime e anteriormente as letras desse período longuíssimo que a gente chama de Idade Média e as letras anteriores, latinas e gregas. Eu só estou falando do Ocidente, porque no Oriente eu não me aventuro, porque eu não falo nem chinês, nem japonês e nem sânscrito. Né? Agora, então, quer dizer, se por acaso a gente quiser entender a literatura moderna e a ficção antiga como documentos, elas são documentos não da realidade empírica das sociedades em que elas foram feitas e que elas supostamente refletiriam como um espelho. A literatura não é um espelho, mas elas são documentos dos sistemas de representação ou sistemas de convenções simbólicas usadas na invenção do seu discurso por um ato intencional de fingimento que transforma uma matéria. Os discursos que constituem o campo semântico geral de uma formação histórica determinada e suas normas de regulação social e esquemas de ação verbal, produzindo uma figuração específica de um possível, segundo preceitos retóricos normativos de um gênero, que é o caso da ficção antiga, que é toda normativa, ou sem nenhum preceito retórico normativo, no caso da ficção moderna chamada literatura. Ela continua sendo retórica, só que ela não é normativa. Eu também falei aqui de figuração e não de representação, pois também o conceito de representação é histórico.
e nós não poderíamos, sem anacronismo, generalizá-lo transhistoricamente. Eu, quando falo essas coisas, eu acredito que deve ser evidente para todos nós que o imaginário não é o mesmo em todos os tempos, e nem as convenções simbólicas da literatura e da ficção antiga que põem em cena o imaginário são as mesmas. Assim, eu queria dizer, a determinação do conceito de ficção implica que sejam especificados os modos históricos variáveis de definição e funcionamento de categorias como linguagem, arte, ficção, verdade, falsidade, possível, verossimilhança, invenção, autor, autoria, obra, público, comunicação, apropriação e forma, e estilo, e representação, e evento, e valor artístico, e muitíssimas outras. Essas categorias, vocês sabem, elas não são naturais. E é a especificidade histórica delas que pode ser documento de práticas simbólicas que produziram ficção até o fim do século XVIII e literatura a partir dele. Para fazer essa especificação, nós podemos falar da ficção, como eu disse, como forma ou estrutura, como função, como comunicação e como valor. Como forma e estrutura, nós podemos examinar, por exemplo, as convenções dos muitos gêneros literários numa determinada duração histórica e ainda as transformações históricas deles através de vários tempos. E as técnicas, as categorias, os conceitos retóricos normativos ou não normativos usados na invenção dos textos. Como função ou como relação de transformação, feita como citação, estilização, paródia, podemos tratar das relações estabelecidas entre o texto de ficção e outros materiais da cultura, como os outros discursos de ficção anteriores e contemporâneos dele, texto de ficção, e ainda discursos filosóficos, religiosos, políticos, históricos, etc., etc. E como comunicação, é possível tratar dos processos materiais, que também são históricos, de transmissão do discurso entre autores e públicos, por exemplo, como transmissão oral, como era usual no mundo grego e romano, ou transmissão oral fixada pela manuscritura, como acontecia, por exemplo, na transmissão da poesia de trovadores provençais e galaico-portugueses dos séculos XII e XIII, ou ainda na poesia feita na Bahia no século XVII, ou ainda a transmissão escrita na forma do livro e do computador, que é nossa. E ainda, eu acho, nós poderemos discutir a literatura historicamente e a ficção historicamente, como hoje fazem críticos e historiadores literários, como valor estético e hierarquia das obras num cânone, segundo também critérios estético-políticos de excelência, exemplaridade, autoridade, bem feito, mal feito, subliteratura, kitsch, etc. Assim, eu queria propor que o que está em jogo na fórmula literatura e história não é a representação da história pela literatura, nem a reprodução do discurso da história pelo discurso da literatura, mas a historicidade dos modos particulares de definir, produzir, consumir e avaliar ficção como prática simbólica. Esses modos, nós sabemos, eles são historicamente variáveis. E eu, como disse, todos eles se associam às maneiras como a experiência do tempo histórico é vivida e interpretada. E eu ainda penso uma terceira coisa que nós podemos pensar na relação de literatura e história, é que no seu conceito moderno, estabelecido principalmente a partir dos românticos no século XIX, a literatura ou a ficção são contra a história. Nesse sentido, eu lembro, por exemplo, um sentido marxista,
que já foi muito discutido, por exemplo, por Adorno na sua estética, a ideia de que as sociedades humanas são organizações de poderes, por definição, contraditórios e violentos, e nelas a liberdade sempre falta. A ficção e a literatura são produtos de atos artístico-políticos que afirmam a total liberdade da invenção de mundos fictícios possíveis. E, nesse sentido, essa liberdade da invenção nega justamente a realidade administrada da falta de liberdade da história de suas sociedades. Essa negação magnífica caracterizou toda a grande literatura e a arte moderna. Vocês sabem que, principalmente desde Baudelaire, ou ainda de Flaubert, e no caso das artes plásticas, de Cézanne, foram feitas como recusa, crítica, negação, e também como projetos de superação da sociedade capitalista. Essa negação, evidentemente, ela não é só moderna. Mas então, se a literatura hoje não tem nenhum valor, aparentemente, como eu disse antes, por que ensinar literatura e por que falar de literatura numa fala como essa, numa aula? Me perguntaram isso 1001 vezes. Uma razão básica, para mim sempre óbvia, e eu acredito que é totalmente suficiente, é que seria impossível conceber a vida humana sem a ficção. Quer dizer, sem Sófocles e Beckett, sem Ovídio e Drummond, sem Malcolm Lowry e Machado de Assis, a Terra, evidentemente, não sai do eixo. Mas eu posso dizer com a mais total certeza que a vida humana seria muito mais miserável do que ela é. Ainda mais aqui, nesse grande sertão, que hoje está devastado pela peste. Agora, há uma determinação básica de ordem material e simbólica na base de qualquer apropriação de um texto literário. Sempre há um intervalo entre o ato do autor que o inventou como ficção e o ato do leitor que a refaz. Esse intervalo, nós sabemos, é cronológico, ele é tempo histórico, e ao mesmo tempo ele é semântico, ele é diferença cultural. Quer dizer, a ficção de Homero, ou Virgílio, ou Dante, ou Cervantes, ou Flaubert, ou Machado de Assis, ou Guimarães Rosa, faz com que, enquanto leitores, nós nos situemos no aqui e agora do presente imaginário que ela põe em cena e no aqui e agora do presente real em que a lemos, aprendendo com ela que o nosso presente de leitores, felizmente, não é o único que há. E que, felizmente, ele é só mais um entre outros, particular e precário, como todos, e que ele, felizmente, já está passando, e que ele já vai passar, e que ele, felizmente, já passou. Nesse sentido, a leitura de ficção, ela é uma excelente ocasião para comparar os mundos possíveis que a ficção inventa com o mundo do leitor. Eu sempre entendi essa comparação como uma experiência antropológica decisiva, que, antes mesmo de propiciar qualquer empatia da gente com os textos, é uma experiência irônica, é uma experiência que distancia e que relativiza, evidenciando justamente a arbitrariedade, a diferença e o efêmero das convenções culturais, que são apenas históricas, e por isso são particulares, e por isso não são naturais, e por isso não são eternas, e por isso, principalmente, podem ser destruídas, se nós quisermos todos juntos destruí-las. O que falta é decisão. Se todos os corintianos do Brasil falam ui ao mesmo tempo, as colunas do Palácio do Planalto tremem. Agora, nesse sentido, essa experiência da historicidade dos textos, uma experiência como nenhuma substancialidade do tempo, mas uma experiência do tempo como matéria transformada por um trabalho particular, situado e orientado como projeto, foi o que sempre eu, como professor, tentei evidenciar a alunos, propondo aos alunos que talvez eles pudessem aprender na experiência da leitura literária o quanto eles permaneciam inacessíveis a si mesmos
enquanto eles estivessem dominados pela naturalização e pela universalização das crenças e certezas que eles viviam como verdades transhistóricas. Assim, eu poderia dizer que uma das razões ainda para ensinar literatura, evidenciando a historicidade dos seus processos de invenção, circulação e consumo, era e é uma razão política. Quero dizer, ensinar literatura para evidenciar o caráter arbitrário da cultura, a nenhuma universalidade das regras sociais, a total contingência das coisas, e com isso criticar a naturalidade e a normalidade pressupostas nos hábitos, né? Nesse sentido, eu diria coisas, eu não sei se eu tenho tempo para falar. Quanto é o tempo, né? Essas coisas que eu digo, eu pensaria ainda como pensar uma relação que aparece na fórmula literatura e história. Quando nós examinamos os processos retóricos que constituem a ficção e os particularizamos, fica evidente que não há nenhum sentido primeiro, verdadeiro ou único a ser encontrado nos discursos da ficção. A ficção é sempre um produto social datado que põe em cena representações imaginárias das normas sociais e esquemas verbais que regulam as ações, como eu disse. As normas e os esquemas já são, como normas e esquemas simbólicos, interpretações que também têm a sua história. E supondo que o leitor queira fazer a experiência de regredir ao pressuposto de cada representação de um texto de ficção, ele sempre vai encontrar outra interpretação de interpretações de outros tempos que foram transformadas no texto num deslocamento contínuo da leitura que faz com que qualquer significação supostamente final, única ou verdadeira, seja improvável. Quando o ato da invenção literária fornece ao destinatário, ao leitor, os preceitos que evidenciam a construção da ilusão, ele também lhes fornece os meios de dissolver as imagens que geralmente congelam a experiência da leitura na forma rígida de um fantasma. O Foucault dizia bem isso, que os inventores de imagem, eles ficam caçando analogias, ficam caçando semelhanças. Mas ele dizia, a verdadeira imaginação poética é, antes de tudo, a da liberdade, que medita sobre a identidade e, por isso, circula como imagem pelas imagens, não para fixá-las numa fórmula definitiva, mas para dissolvê-las, evidenciando o artifício simbólico que é o ato de fingimento. Assim, a pergunta também é, quantos tempos há em cada um dos muitos presentes do passado em que os autores inventaram o discurso da ficção antiga ou da literatura moderna que são lidos pelo leitor depois, numa das pontas do intervalo cronológico e semântico de que eu falei? Quantos tempos há também no depois do leitor? Em cada um dos muitos que é possível imaginar, coexistem temporalidades heterogêneas. Imagine comigo, por exemplo, alguns desses tempos que eram contemporâneos dos presentes sucessivos, em que um grande e magnífico poeta latino, que é Virgílio, foi escrevendo a Eneida. Como os tempos das duas epopeias de Homero que ele imita, os da religião órfica que ele cita, os da tragédia ática que ele refere, os das muitas temporalidades dos gêneros da poesia grega alexandrina e os da poesia de poetas romanos anteriores a ele, como Ênio ou Pacúvio, que ele transforma, e os tempos das guerras púnicas e os tempos das guerras civis, que deram fim à República Romana, que ele conta, ou os tempos dos livros sibilinos que ele cita. Virgílio os conhecia todos e transformou no poema. Imaginemos também a relação de todos esses tempos com esse nosso presente,
que, acontecendo muito depois de Virgílio, o classifica como antigo, como eu fiz, falando de ficção antiga. Mas antigo em relação a quê? Em relação ao hoje, que acontece depois de Virgílio, e é 2000 anos mais velho que ele? Pois se a gente lê Virgílio agora, a grandeza da sua linguagem vive parcialmente de novo na duração da nossa leitura. Enquanto nós, leitores, morremos no morto das referências da história romana hoje extinta e também no morto da nossa história, que se evidencia história apenas parcial, precária e mortal. Nós também um dia vamos estar todos mortos, como os romanos estão há 2000 anos. Então vamos dizer que as rodas dos muitos tempos, elas se movem indeterminadamente e indiferentemente em várias direções, e que um passado romano vem e vive, por instantes, no presente do depois, em que estamos nós, leitores, que vamos para ele, cruzados em pontos de um terceiro tempo que é produzido pela leitura, que é e dura indeterminadamente o quê? Sem coincidir totalmente nem com o passado do poema, nem com o depois do presente em que o lemos. Com isso eu queria dizer que quando pressupomos esses muitos tempos que coexistem numa mesma duração, há outras possibilidades de fazer a história da literatura e das artes que devem pressupor a radical contingência, a radical impureza da produção e do estudo delas. Essas possibilidades passam ao lado do contínuo evolutivo idealista do século XIX, Kant-Hegel, que unifica todos os tempos de um tempo classificado de modo unitário como a Idade Média, o clássico, o barroco, o neoclássico, o romântico, etc. Essas possibilidades também passam ao lado de uma descontinuidade não explicitada, por exemplo, de um Foucault, que é um kantiano, no fundo ele é um kantiano. Mas elas são possibilidades de leitura que propõem a gente pensar o tempo e o espaço, na minha opinião e na minha prática, de um modo que aproxima a operação das operações de Nietzsche, de Freud e de Marx, que não pressupõe o tempo kantianamente como a priori, nem pressupõe o tempo hegelianamente como evolução, nem fundam a diferença histórica num fundo impensável, como faz o Foucault, mas remetem à historicidade da história, das artes e da ficção, à materialidade contingente das práticas produtivas. Foi mais ou menos isso, eu não sei se eu posso falar do meu trabalho, que eu tentei fazer quando, em 83, eu tinha feito um mestrado sobre Guimarães Rosa, mas em 84 tinha ficado chato ser moderno, e eu não podia ser eterno, e eu também de modo algum queria ser pós-moderno. Então eu pensei, como será que é pensar barroco? Eu não tinha a mínima ideia, a não ser essas generalidades idealistas de cultismo, conceptismo e de jogo de palavras, agudeza, que a gente lê nas histórias literárias brasileiras. Então eu fiz uma hipótese de estudar as letras coloniais atribuídas a um poeta que é Gregório de Matos e Guerra, né? O que eu fiz? Eu tinha lido no Lévi-Strauss que ele tinha mandado fazer no Museu do Homem, em Paris, 2 varais de aço, numa ponta a outra do museu, onde ele tinha pendurado cartolinas com mitemas. Ele tinha aplicado o próprio análise estrutural dos contos de fada russos às narrativas dos índios brasileiros. E ele tinha isolado unidades de mito, mitemas, que ele então pendurou em cartolinas nos varais. Então ele, numa ponta do salão, ele olhava Lévi-Strauss e ele via no espaço a estrutura do mito, pelos mitemas. Eu, evidentemente, e infelizmente, não era Lévi-Strauss, né? Mas nas minhas limitações, eu lembro que eu comprei 12 cadernos de 300 páginas e eu comprei a edição que o primo do Jorge Amado, o James Amado, ele era do Partidão,
e durante a ditadura, em 68, ele, para cutucar os milicos, ele publicou o Gregório de Matos e Guerra, que estava no Rio de Janeiro. O Gregório tinha a fama de ser um autor revolucionário crítico, e os militares achavam que ele era perigoso, indecente, subversivo. Poeta do século XVII. O que eu fiz? Eu comprei os 7 volumes do James Amado, eu abri um dicionário de A, Abaeté, até Z, Zote e Zoilo. E aí eu fui lendo os poemas várias vezes e fui fazendo um glossário. Então, depois de algum tempo, eu tinha uma visão estrutural da sátira, porque eu tinha uma visão de todas as ocorrências de uma obscenidade, de um palavrão, tinha uma visão estrutural de todas as rimas, ricas ou pobres, ou então referências mitológicas, palavrões, papá. Mas aí me faltava referência suficientemente discursiva sobre a Bahia, porque o poema falava, lá vem o Logra. Eu falava, que diabo é o Logra? Ou então falava do Pedro Alves da Neiva, um fidalgo que veio da Índia, vestido uma cor de veludo, cor de periquito, e que se casou com uma noiva indiana em Salvador, que eles chamam de suja noiva, porque ela era brahmana, e ele católico. Fui ler as atas e as cartas do Senado da Câmara de Salvador. A Prefeitura de Salvador tinha publicado esses livros na década de 40, e eu achei isso num sebo em Salvador. Porque aqui a miséria bibliográfica era brasileira, era extrema, né? E aí eu fiz uma espécie de fichamento de todas as atas e cartas. O Gregório tinha vivido na Bahia entre 1682 e 1696. Então eu falei, eu vou recuar um pouco. Então eu comecei entre 1640 até 1740, eu li 100 anos. E levantei todo um referencial, discursos sobre práticas. Açúcar, chegada de navios, pestes, tráfico negreiro, plantação de não sei o quê, brigas, pirataria, ataques de índios, brigas na igreja, escândalos em conventos, 1000 coisas assim. E aí comecei a cruzar esse discurso com o discurso da sátira. Ficou evidente, então, que a sátira punha em cena um referencial local de discursos, mas segundo um gênero. Agora, eu não tinha informação sobre o gênero, e eu precisava de documentação sobre os gêneros. E eu achei na Biblioteca Nacional do Rio um livrinho de quase 600 páginas de um retor português, o Francisco Rodrigues Lobo, que publicou isso em 1719. Mas ele imitava um tratado italiano do Tesauro, Emanuele Tesauro, de 1664, Canocchiale aristotélico, a luneta aristotélica. Então, eu lendo o Francisco Rodrigues Lobo, eu descobri que ele citava totalmente, praticamente copiava o capítulo 12 do Canocchiale, que era um Trattato dei Ridicoli, um tratado dos ridículos. Mas os bichos brasileiros, eles tinham se especializado em vogais. Eles tinham comido todas as vogais das palavras. Então, a gente ia ridículo, eles tinham comido o i, o i, o. Então, foi... Uma vez, num seminário, falando sobre isso, o Roger Chartier, o historiador francês, ele me disse assim, não, você está errado, os bichos não são brasileiros. Quem come vogal da língua portuguesa são os portugueses. Era bicho português. Eu falei, não, nesse caso os bichos são autenticamente nacionais. Fizeram questão de roer. E com isso eu fui achando as convenções do gênero. Mas isso me levou a ler outros que eram tratadistas do direito natural católico e teóricos da doutrina católica do Concílio de Trento contra protestantes e judeus e muçulmanos. Então, fui lá eu ler
autores como Jerônimo Ossário, Francisco Soares, Giovanni Botero e vários outros. O Flaubert dizia que é preciso estar muito triste para reconstruir Cartago, quando ele escreveu Salambô. Para reconstruir a Cartago colonial, eu não estava triste, eu estava, assim, ao contrário, muito alegre, de uma alegria que eu diria guerreira, porque eu estava descobrindo técnicas e informações que me permitiam criticar e destruir as coisas idealistas que ainda são ensinadas na universidade, no ensino médio, sobre o tal do barroco e o barrococó, né? Coisa assim. E, nesse sentido, quer dizer, foi possível fazer uma operação a partir desses elementos muito materiais e muito particularizantes do que era o funcionamento dessa poesia no século XVII, na colônia portuguesa, e o que essa poesia também pressupunha como forma de comunicação. Vocês sabem, os portugueses, o governo português proibia a imprensa e proibia o livro. Agora, o livro circula no século XVII, e a gente sabe também que os poemas geralmente eram produzidos anonimamente à noite. Então, num manuscrito, ele era pregado numa porta em Salvador com cola de mandioca. De manhã, um letrado lia em voz alta o poema. Como ele é esquemático, a estrutura da sátira ela aplica lugares comuns, era muito fácil de memorizar. E então, numa nova circunstância, uma pessoa que tinha memorizado o poema, ela reutilizava para atacar outra pessoa. Então, isso foi produzindo uma quantidade gigantesca de variantes que foram sendo colecionadas em Salvador em códices manuscritos. Esses códices estão hoje em várias universidades fora daqui. Tem um deles em Yale, tem na Inglaterra, em Londres, tem na Biblioteca Nacional de Paris, tem em Lisboa, tem Ávila, na Espanha, e tem também na Biblioteca Nacional. A coleção Rabelo, que é um letrado do século XVIII que o juntou. Agora, os códices, eles são feitos num papel de pano, feito de trapo antigo, velho, e eles têm folhas de tamanhos diversos e são costuradas formando cadernos. E esses cadernos têm, em média, entre 600 e 800 páginas. E fica evidente que era uma prática na Bahia, do século XVII e XVIII, de colecionar os poemas no códice. Agora, o que é mais interessante é que Gregório de Matos e Guerra não nomeia um homem, como nós aprendemos com os românticos, que a poesia é a expressão do homem, que o homem é a obra, que a psicologia do homem se expressa na obra, mas Gregório de Matos é um gênero. Gregório de Matos e Guerra significa sátira. Então, quer dizer, eles fazem coleções colocando o nome de um poeta que se especializou num gênero. Então, isso também permitia a gente, de novo, discutir uma relação de poesia e história, mas segundo critérios particulares daquele tempo, que impediam justamente a universalização das nossas categorias. Porque é uma estupidez a gente acreditar que, por sermos os últimos, as nossas categorias são as verdadeiras, ou as melhores, ou as universais. Elas são só particulares, precárias e também mortais, e principalmente elas são não universalizáveis, elas podem acabar e passar. Isso foi um exemplo que eu quis dar aqui, né? E sobre essa coisa. Eu não sei se eu tenho tempo ainda, eu não sei se eu posso falar, e não é? Eu tinha coisas aqui para falar justamente sobre essa questão da literatura e da história, levando em conta justamente esses processos que nós devemos considerar quando queremos discutir a particularidade da relação literatura e história, porque é sempre particular, né?
Isso pressupõe também uma outra coisa que me parece fundamental, que é a própria discussão de ficção. Quer dizer, o que nós, quando a gente fala literatura, história, ficção, história, o que nós estamos entendendo por ficção? O que é ficção, né? Nós sabemos que, até pelo menos a segunda metade do século XVIII, para definir ficção, sempre foi utilizada uma distinção que a gente encontra no Spinoza, no século XVII. E que o Spinoza pergunta assim: a narração de um fato que nunca aconteceu é falsa ou fictícia? E aí ele propõe assim: nós podemos responder essa pergunta pensando na existência e na essência dos seres. Então ele diz assim: se o discurso refere algo que realmente existe e o relaciona com um acontecimento que nunca aconteceu, nós temos a ficção primeira. Por exemplo, com a referência a alguém que existe realmente, nós inventamos a ficção de algo que não existe, algo que nunca ocorreu. Por exemplo, na Divina Comédia, o poeta Dante Alighieri é o narrador da viagem imaginária feita por um homem realmente existente, que é o poeta Dante Alighieri, pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Isso nunca ocorreu. Ou então, mais um exemplo. Por exemplo, vocês sabem que o Machado de Assis nunca saiu do Brasil. Acho que ele nunca saiu do Rio. Vamos imaginar a gente usar o nome dele, Machado de Assis, que é nome de alguém que existiu realmente, para inventar uma história que nunca aconteceu. Como uma viagem que ele faz em 1898 à Inglaterra, onde ele vai ter encontros amorosos mais ou menos dissimulados com uma brasileira de belos olhos de cigana chamada Capitolina Capitu, que então fazia um doutorado sobre o ciúme no Otelo de Shakespeare, orientada por um scholar inglês chamado John Gladstone, em Liverpool. Vocês imaginam uma história assim? Quer dizer, aí a gente teria a ficção primeira, como diz o Spinoza. Agora, quando esse caso acontece, quer dizer, a gente usa a referência de alguém ou de alguma coisa realmente existente, mas num evento ou num acontecimento que não são e que não existe. A gente tem a ficção primeira. A ficção segunda acontece quando o discurso não se refere a indivíduos, mas à essência dos indivíduos. Com a referência à essência, por exemplo, os antigos inventavam uma ficção que eles classificavam como ficção verdadeira, ou era fictio em latim. Por exemplo, depois de observar muitos homens corajosos, depois de observar muitos homens fortes, muitos homens cruéis, muitos homens astutos, piedosos, angustiados e doidos, é possível abstrair essas qualidades deles, como fez o pintor Zeuxis com as Virgens de Crotona, quando ele pintou a deusa Afrodite. Ele mandou as mocinhas todas virem, ele observou em cada uma o que ela tinha de perfeito no físico, mas o resto não era, porque a imperfeição domina a natureza, e a partir das várias particularidades perfeitas, ele pintou a deusa do amor, Afrodite. A outra possibilidade é, se a gente observa esses homens, a gente inventa Aquiles, que é a força. Ou a gente inventa Ulisses, que é a astúcia. Ou a gente inventa Enéas, que é a piedade. Ou a gente inventa Hamlet, que é a dúvida. Ou a gente inventa o Quixote, que é a loucura. Eles não correspondem a nenhum homem particular, realmente existente como homem histórico. Mas eles são tipos que figuram um universal de força, de coragem, de astúcia, de piedade, de dúvida e de loucura. Agora, é por meio da referência à essência que também se inventava a falsa ficção, a falsa fictio. Vamos imaginar uma história absurda em que um inseto infinito, ele voa num espaço também infinito. É claro, ou então,
o espaço está totalmente ocupado pelo corpinho dele, que é infinito. Ou então, não há nenhum discurso verdadeiro sobre a existência de um inseto infinito. Ou então, uma história em que o personagem tem uma alma quadrada. A metafísica ocidental, desde o Platão, ninguém nunca pensou a possibilidade de uma quadratura da alma. Imagine ainda uma outra história em que o personagem é um morto que escreve a história que lemos, como acontece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse caso, a morte é nada, e não há nenhum discurso verdadeiro que comprove que os mortos falam. Assim, quer dizer, a distinção antiga de verdadeira ficção e falsa ficção, ela permitia aos antigos, estou pensando gregos, latinos, medievais, isso até o século XVIII, definir a ficção verdadeira como as duas ficções. A ficção primeira, em que a gente envolve algo realmente existente com algo que nunca aconteceu, e ainda a essência verdadeira de alguma coisa ou de algum ente com um acontecimento possível que nunca aconteceu. E também era possível definir, pelo avesso, a ficção falsa com uma história que relaciona o não ser com acontecimentos que também nunca ocorreram, nem poderiam ocorrer, porque o não ser não é. E por isso ele também não ocorre. A falsa fictio, ela inventa coisas e personagens impossíveis de ser e, portanto, também de acontecer. A falsa fictio corresponde ao gênero fantástico, vocês conhecem, que historicamente foi, por exemplo, muito trabalhado por um grego do século V, né, Paulo, que é o Luciano de Samosata, fazer a viagem à Lua, do Luciano. Ou então a gente encontra mais perto de nós um Swift, quando ele inventa a viagem de Gulliver em Lilliput, ou Brobby Dick Nag, que é também. E modernamente as narrativas do Jorge Luis Borges, como Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, que falsificam documentos que provam falsamente a verdade do fantástico que elas narram, não é isso? Quer dizer, em ambos os casos, ficção verdadeira ou ficção falsa, ou ainda icástico e fantástico, como diz um Platão, historicamente o termo ficção envolvia, e ainda envolve várias coisas, quer dizer, uma operação da imaginação como fingimento, os conceitos de real e de possível, de verdadeiro e de falso, de essência e existência, de ser e não ser, e as técnicas retóricas e poéticas, os gêneros dos discursos, as formas, os estilos, os efeitos de verossimilhança que são aplicados ou ao conhecimento de existência ou ao conhecimento de essência. Quer dizer, as duas espécies de ficção, a verdadeira e a fantástica, se relacionam diretamente com a passagem da poética em que Aristóteles diz que o gênero histórico trata do particular como narração de existência que conta acontecimentos particulares e verdadeiros, diferentemente da poesia que figura o possível ou universal como ficção de essência que não refere a acontecimentos ou seres particulares, e aristotelicamente, então, a ideia de que a ficção é produto de um ato de fingir o possível, ou seja, produto de um ato pseudo-referencial que finge a referência, ou ainda um ato autorreferencial em que o conteúdo do discurso é a própria forma dele, né? Quer dizer, eu estou falando muito, eu só vou acabar, eu prometo, aqui. Essa expressão ato de fingir que eu referi, ela chama a atenção para o artifício. Agora, os modos históricos de produzir e pensar o artifício, eles também são variáveis. Então, nesse sentido, um termo que a gente lembra e que pode ser útil lembrar, relaciona-se com outro, como o grego poien, que é fazer, e que produz o poema, o produto, que é o poema, que é um produto. E poesia como ars, como arte, como articulação, e aí os termos artífice, artefato,
e principalmente máquina. Drummond, a máquina do mundo. Maquinação, do latim máquina, do grego mecané, que é uma invenção artificiosa e astuciosa. Em latim, vocês sabem, o equivalente ao grego mecané, eu estou pensando historicamente de novas categorias, é ingenium, de gignere, gerar, engenho, termo que refere a um talento individual da invenção, a que se associa instrumentum, de instruere, que é dispor, como na expressão do Cícero, que define a inteligência, instrumentum naturae, quer dizer, instrumento da natureza. Quer dizer, o termo artifício, ele se relaciona com as maquinações do engenho e do instrumento, e significa qualquer coisa produzida com arte ou com indústria, como uma máquina, como um produto que é controlado racionalmente por preceitos. Diversamente da vida, que não tem nenhuma lógica. Quer dizer, o texto produzido com engenho, o discurso, ele é artificial ou artificioso. O artificial desse ato não deve ser entendido com o significado romântico de artificial, que hoje nós usamos acreditando na ideologia romântica de uma bela natureza incondicionada que se expressa informalmente. Nesse sentido, quer dizer, a gente podia dizer que, quando a gente discute a relação de ficção e história, a gente sabe que a ficção não é a história, embora a ficção seja histórica. E, nesse sentido, a gente pode pensar também que, nas versões clássicas, a história era uma disciplina que pretendia, e fazia isso, estabelecer a variante verdadeira do que ocorreu, estabelecendo fatos que permitiriam eliminar as variantes concorrentes. Por exemplo, um historiador francês, que é o Jean-Pierre Fay, ele dizia que o incêndio do Reichstag não pode ser produzido ao mesmo tempo pelos comunistas e pelo Van der Lubbe, que é a versão nazista, e ao mesmo tempo pelos SA do Göring, e ao mesmo que a versão da Internacional Comunista, e ao mesmo tempo por Van der Lubbe, que é a versão do historiador que é Tobias. Quer dizer, as três versões se excluem logicamente em termos históricos, e é impossível que elas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Quer dizer, assim, tradicionalmente, quer dizer, o discurso da história se opunha ao discurso da ficção, porque, ao figurar o passado, a ficção não referia o que efetivamente foi, mas o que poderia ter sido. Vocês sabem que houve uma gigantesca discussão nos últimos anos, principalmente no fim dos anos 90, quando os negacionistas nazistas alemães começaram a dizer que nunca tinha havido Auschwitz e que os campos de concentração tinham sido uma invenção soviética, russa, inglesa, francesa, logo depois da Segunda Guerra, na divisão da Europa. E que nós não podemos dizer nada de afirmativo sobre o passado, já que o passado não existe. E que, então, o que nós dizemos hoje sobre o nazismo é só uma versão que se aproxima de uma experiência literária. Quer dizer, um grande estudioso francês de grego, que estuda Heráclito, que é Vidal-Naquet, ele escreveu uns textos mostrando totalmente o sofisma dessa argumentação dessa extrema-direita nazista, mostrando que é sim possível o discurso do historiador estabelecer uma versão, se não for verdadeira, pelo menos adequada ao que ocorreu, e fazendo de novo a distinção entre o discurso da história e o discurso da ficção, que é uma prática da direita, ainda hoje, negar a ideia de que, já que a história não é mais, tudo que a gente falar sobre ela
é como dizem os japoneses, anything goes, vale tudo. É o vale tudo pós-moderno, dos historiadores pós-modernos. E nesse sentido, quer dizer, a gente poderia discutir mais dessas determinações históricas da ficção. Um grande historiador, que é o Georges Dumézil, historiador do mundo indo-europeu, o Dumézil, nos estudos dele sobre as 3 grandes funções indo-europeias, das sociedades indo-europeias, que é a força, a fecundidade e a soberania, ele demonstrou que por volta do século VIII a.C., nas cidades gregas e ali na Ásia Menor, mudou radicalmente o critério de constituição da verdade de um discurso. Porque até então ele mostra que a gente vê isso, por exemplo, quando a gente lê Homero, que o orador homérico, quando ele fala a verdade, ele segura um cetro na mão. Então ele segura o skeptron, e por ter o cetro na mão, o que ele diz é verdadeiro. É o discurso do Deus. Quer dizer, então o Dumézil mostra, até o século VIII a.C., nessas sociedades, o critério de estabelecimento da verdade estava no ato ritual da enunciação. No ato ritual da enunciação. Quer dizer, há um modo verdadeiro de falar que a verdade é dita. Agora, ele mostra que nos impérios ali orientais e nas cidades da Grécia arcaica, esse saber começou a ser desmantelado e mais começou a aparecer um tipo novo que era especialista na sofia, no saber, que é o sofista, que passou a propor técnicas de falar a verdade, deslocando a discussão não do ato ritual da enunciação, mas para a adequação do enunciado, daquilo que é dito, a fatos, a verdade, Então, por exemplo, Dumézil mostra todo o Platão inteiro, todos os diálogos platônicos, são justamente a evidência dessa disputa do filósofo contra o sofista e tentando discutir a ortotes, quer dizer, o discurso reto, o discurso de verdade como adequação, como memória do ser, pela anamnese, do dialeta, do logoteta, que tem a verdadeira visão do ser. A partir de Platão, quando a coisa se sistematiza e o sofista é expulso como um mentiroso, um falsário, a verdade se estabelece como memória de um saber que se ausentou e que só aparece no discurso verdadeiro, que é o do filósofo, e o poeta vira um falsário porque ele faz ficções. Homero precisaria ser açoitado, dizia um platônico. A gente vai ter no Ocidente a apropriação do Platão pelo Aristóteles, e o Aristóteles faz algo que é fundamental, quer dizer, o Aristóteles reconhece o valor da técnica retórica que os sofistas então vendiam e que o Platão tinha expulsado como técnica do falso nos discursos da cidade. O Aristóteles sistematiza isso na técnica retórica. Agora, a técnica retórica, ela vai fornecer justamente critérios para o orador, que fala publicamente, mas também para o historiador, que escreve a história verdadeira, mas também para o poeta, que finge o que poderia ser. Depois do Aristóteles, tudo que vem depois é um Aristóteles cristianizado, quer dizer, um Tomás de Aquino, o cristianismo. A gente teve isso durando até pelo menos o fim do século XX, quando os discursos todos explodiram e agora veio o anything goes, quer dizer, o vale tudo japonês, e que hoje está também na internet, quando é impossível saber a distinção entre um discurso verdadeiro e um falso. A gente teve uma eleição aqui e que foi por meio de fake news, quer dizer, as mamadeiras de piroca, quer dizer, e uma grande enganação. Percebe? Agora, a nossa questão, então, onde é a ficção e onde é o discurso não fictício? E, nesse sentido,
me parece que a discussão da literatura e a discussão da ficção e os critérios de determinar a ficcionalidade, a falsidade ou a verdade de um discurso, mais do que nunca, eles são extremamente necessários, extremamente atuais, para a gente poder pensar o que é isso que nós estamos vivendo hoje, né? Eu tenho mais coisas para falar, mas eu não quero falar muito, eu não quero cansar vocês, porque o professor tem uma deformação, ele fala muito sempre, né? A gente precisa aprender também a se controlar. Eu tinha mostrado justamente como nós aprendemos também com os historiadores e com os filósofos, como o próprio critério da verdade de um discurso, ou da verdade científica, factual, metafísica, ele também é histórico. Os gregos inventaram uma ideia de que o discurso do poeta ele tem que ser eikos, ele tem que ser semelhante àquilo que é endoxon, aquilo que são os endoxa, as opiniões verdadeiras. Agora, quando a gente é um grego antigo, a gente acredita, principalmente um ateniense, a gente acredita que o homem é superior à mulher. A gente acredita que o uno é melhor do que o múltiplo. A gente acredita que a beleza ela tem proporção. A gente acredita que o não grego é bárbaro. E a gente tem várias crenças assim. Agora, quem tem essas crenças são os sábios da cidade, ou a maioria deles. Agora, pense, é uma história municipal essa do Aristóteles. Atenas, no tempo do Aristóteles, tem 30 mil habitantes. Percebe? Então, ele faz na retórica, na poética, eikos. O bom discurso é eikos. Os romanos traduziram eikos por veri similis, semelhante ao verdadeiro. Então, a ideia então de que o discurso de ficção, ele não é o discurso da história, mas ele é semelhante àquele discurso verdadeiro que pode ser o discurso histórico. Então, quer dizer, a ficção é um discurso mimético, ela imita outros discursos e não a realidade empírica. Isso é positivismo, a ficção não está imitando a realidade, ela está imitando discursos. Essa é a ideia. Agora, o que é o verossímil? A ideia de que um discurso verossímil, ele também pressupõe o conjunto dos regimes de verdade que uma determinada sociedade acredita. Vocês conhecem, por exemplo, um poema medieval que é El Cid, Campeador. No poema do Cid, que é um poema medieval espanhol, o Cid recebe esse nome porque o nome é árabe, é o Senhor. E ele é um grande senhor, porque ele é um grande guerreiro e um homem nobre. Agora, ele está apaixonado por uma mulher chamada Ximena, e com que ele pretende se casar. Agora, o pai da Ximena, que é um aristocrata arrogante, violento, humilha o pai do Cid. E o Cid, como um bom cavaleiro feudal, o que ele tem que fazer? Vingar a honra do pai. Ele então desafia o futuro sogro para um duelo e ele mata o sogro futuro no duelo. Mas, apesar disso, a Ximena se casa com ele, eles têm duas filhas, a Elvira e a Sol. E acaba o poema. Agora, no século XVII, na França do Luís XIV, um grande dramaturgo que é Corneille, em 1642, ele levou em Paris uma tragédia. El Cid. Era a primeira apresentação. E, de repente, no meio da peça, os aristocratas franceses que estavam no teatro começaram a patear, uivar e impedir que a peça fosse adiante. Por quê? Porque eles diziam, os aristocratas, que era inverossímil a peça. Por que a peça era inverossímil? Porque o Código de Honra aristocrata francês, no século XVII, dizia: um homem não casa com a mulher de quem ele tenha matado o pai.
uma mulher honrada não casa com o assassino do próprio pai. Então eles acharam que aquilo feria todos os códigos de honra da aristocracia e, portanto, a peça era inverossímil, era péssima arte, não era arte. E impediram. O rei proibiu a peça, ela foi censurada para sempre, nunca mais foi representada. Só no século XX que os estudiosos do teatro francês disseram, olha, uma bela peça, eles perderam, mas pela verdade. Perto de nós temos outros exemplos engraçados também. Vocês, por exemplo, eu vou parar depois desse exemplo, do Zé de Alencar, por exemplo. Vocês se lembram, quando a gente leu o Guarani, a menina, a Cecília, a heroína branca, loira, ela tem 3 homens, personagens, que gostam dela de maneiras diferentes. Então, vocês têm o amor puro e verdadeiro do Dom Álvaro, que é o cavaleiro português, católico, bonzinho, cavalheiresco. Vocês têm o Loredano, que é um bandido, que é um jesuíta renegado e que deseja violentar a Cecília, ultrajar a honra dela, ele tem os piores instintos em relação a ela. E o índio Peri, que é filho de Maria e que vê na mocinha loira uma imagem da Virgem e que fez, numa figueira, ao lado de um abismo, a cabana dele. Então ele dorme à noite no alto da figueira e ele olha por cima do abismo a janela da Cecília, que o pai dela construiu a mansão, a casa, à beira do abismo. Agora, o Álvaro é tímido, como um bom mocinho romântico. Então, o que ele faz? Ele traz do Rio de Janeiro um estojinho vermelho, tem um bracelete de pérolas. Ele não tem coragem de dar diretamente para ela, então ele põe no parapeito da janela, esperando que ela use, porque se ela usar, ela demonstra que ela o ama, que ela aceitou o presente. Agora, o Loredano vê quando o Álvaro faz isso, no romance, e ele vai lá com perigo de vida, com a espada, ele joga o estojinho no abismo. Agora, o Peri vê que ele joga. E o que faz o Peri? Ele desce no abismo. Agora, o abismo é um verdadeiro Butantã. Vocês imaginem, tem todas as jararacas, as urutus, caninanas, tudo que é de cobra venenosa, além de ter também muita lacraia, escorpião. Peri desce e sobe. O leitor fala, qual é, senhor Alencar? E o Alencar explica segundo um critério de verdade do seu tempo. Esse Peri imitou o canto da Acauã. Você sabe que no Império Brasileiro, a maior parte das cidades, inclusive, elas tinham imediatamente rurais. Então, eram chácaras, e tinha muito mato brasileiro. E então, se criava, aqui em São Paulo se criou, no Rio também, uma ave que parece uma siriema, que come cobra, chamada acauã. E eles acreditavam, no século XIX, que o canto da acauã expulsava as cobras da proximidade das casas. A gente lê isso como um leitor do século XIX, ok. Agora, o povo, os nossos cientistas aqui do Butantã, eles já demonstraram várias vezes as cobras são radicalmente surdas. Quer dizer, as cobras se aproximam da presa por meio de emissão de ondas de calor que elas capturam nas fossetas nasais delas. Quer dizer, aquilo que era verossímil no tempo do Zé de Alencar, porque a verdade, o endoxon, era dizer que as cobras têm medo do canto da Acauã, porque ela come cobra, para nós hoje não é mais verdadeira essa afirmação sobre as cobras, e, portanto, a explicação do Alencar não nos convence mais. A gente teria que reescrever o Alencar? Não. Vamos ler o Alencar historicamente, quer dizer, ele é totalmente verossímil segundo os critérios do tempo dele, que era o Império. Para nós, hoje, a leitura mudou. E provavelmente ela vai mudar sempre na medida que os critérios da verdade, eles também são variáveis historicamente. Era mais ou menos isso, quer dizer, eu tinha mais coisas, mas vocês sabem, como dizia o Machado de Assis, alguma coisa sempre é preciso sacrificar. Muito obrigado pela sua atenção. Tá?
Obrigado. 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 Muito obrigado, vocês são extremamente generosos. Muito obrigada, professor. Vocês viram que não houve exagero nenhum na apresentação do professor Hansen. E eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Eu que agradeço. E dizer que a sua aula tão notável, né, ela eu sei que você não gosta, que essa palavra talvez fosse inadequada, mas ela espelha o melhor que essa faculdade tem, né? Porque, ao mesmo tempo, erudita, profunda e crítica, que é parte fundamental da formação que nós oferecemos, e densa do ponto de vista analítico. Muito obrigada, professor Hansen, por sua presença. Muito Paulo. Obrigado. Obrigado.